Bom dia, meus amores. E aí, preparados para mais uma semaninha de aula? E essa semana é uma semana diferente, né? Uma semana que nós começamos um novo mês, ó. Hoje é 3/8/2020. Então, começamos hoje o mês de agosto. Mais um mês, etapas foram vencidas e nós entramos hoje na nossa terceira unidade. Que bom, né? Graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. E como tia falou, nós temos vencido, né, todas as batalhas, todas as dificuldades, e a gente está conseguindo o nosso objetivo, que é fazer com que você aprenda, com que você se desenvolva mesmo em casa, tá bom? Então tia está feliz, coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por essa turma que é tão especial para a tia, que te ama tanto. E que, como tia já disse, apesar de tudo, tia tá vendo cada um desenvolvendo a aprendizagem. Isso pra tia é uma felicidade enorme, tá bom? Então vamos lá, vou pegar o livrinho de vocês para mostrar o que a gente vai ver nessa unidade em português, tá bom? Então deixa a tia pegar. Peguei o livro, vocês estão com vocês aí também. Então vamos lá, o que é que a gente vai ver na terceira unidade? A gente vai ver na terceira unidade gênero do substantivo, vamos ver palavras com L e com U, vamos ver número do substantivo, vamos ver tem sem acento e tem com acento, vamos ver graus do substantivo, vamos ver palavras com inho, izinho, inha, izinha. Vamos ver artigos, vamos ver palavras com H inicial e vamos ver numeral. Então, esse é o conteúdo que a gente vai ver na nossa terceira unidade, tá certo? De português. Então, vamos lá. Como é que vai ser nossa aula hoje? Veja só, o nosso primeiro conteúdo de português são dois textos. O primeiro texto está aí na página 72. Vejam aí no livrinho de vocês. O nosso primeiro texto é uma leitura de imagem. Leitura de imagem. Geralmente esses nossos livros, quando começam as unidades, ele vem sempre com uma leitura de imagem. Então, se você pega uma gravura e tem lá, sei lá, uma pamonha, uma fogueira, já lhe remete às festas juninas. Se você pega uma gravura em que tem, sei lá, uma calçada com uma criança de rua maltrapilha, né, com roupinha, você já sabe que trata, né, de crianças de rua. Quando você pega uma imagem que você vê lá a estátua do Cristo Redentor, você já se remete ao Rio de Janeiro. Então, assim, a leitura de imagem ela é importante porque a gente olha e a gente já consegue identificar muita coisa. Então, a nossa leitura de imagem traz aqui, ó, várias crianças e a gente já vê aqui que o tema é diversidade. Então, você vai imaginar aí, vai ter as perguntinhas e você vai responder toda essa leitura de imagem. Aí você responde, aí vira a página. Aí na página seguinte, na página 73, aí sim, aí tem um texto verbal, um texto escrito. E o texto diz assim: ninguém é igual a ninguém. Então você vai ler esse textinho, tá certo? Ó, vai ler o texto e vai responder a atividade do texto. Pronto? Então esse é o nosso primeiro conteúdo de português. Depois aqui vai vir realmente gramática, que gramática, o primeiro conteúdo que nós vamos estudar é gêneros de substantivo. Pronto, mas o que é que tinha resolvido? Como o início de português eram dois textos, o verbal e o não verbal, leitura de imagem e o escrito, então tia pensou assim, vou deixar esses dois textos para eles lerem e responderem como atividade de casa e a aula tia vai desenvolver de uma forma diferente. Tia não vai já para a gramática, só na próxima aula, só na sexta-feira. Então tia resolveu o quê? Na nossa provinha, na nossa atividade avaliativa de português, tia colocou uma produção de texto.
Tia Quer Tia fica muito feliz porque todo mundo fez sua produção de texto, cada um com ideias bem diferentes, mas ficou bem bacana todos os textos. Mas mesmo assim, tia quer que você aprenda mais como produzir um texto, porque é tão importante você saber colocar cada coisa no seu lugar, como começa, como chega no meio desse texto, como eu finalizo esse texto. E tia quer o seguinte, tia quer que você chegue o ano que vem, no 5º ano, sabendo realmente produzir um textinho como ele tem que ser, tá certo? Então, o que é que tia resolveu para a aula de hoje? Para ajudar vocês. Então, vamos lá. Texto. Primeiro, quando eu penso em escrever um texto, como tia colocou lá na atividade avaliativa, eu tenho que pensar já nele no total, no todo. Então eu penso, meu texto vai ser com pessoas, com animais, meu texto vai ter pessoas e animais, meu texto vai acontecer na cidade, meu texto vai acontecer no campo, meu texto vai acontecer na floresta, não, meu texto eu vou contar uma história lá na lua. Quando se passa a minha história é uma história que foi no passado, é uma história que vai acontecer como se fosse agora, ou é uma história lá do futuro, é uma história que eu vou contar, mas que vai ser como se fosse lá no futuro. Quem são os personagens? Quem vai participar da minha história? São 2 amigos? É uma família? Então, quando a gente vai criar uma história, a gente tem que pensar em tudo isso antes de começar a escrever. É muita coisa para pensar, né, tia? Mas a gente tem que pensar em tudo isso para quando a gente começar a escrever, a gente já tá com as ideias mais ou menos do que a gente quer fazer. Outra coisa, quando eu resolvo fazer um texto, eu tenho que pensar, depois que eu escolhi todas as características, personagens, o lugar, o tempo, depois que eu escolher tudo isso, aí eu tenho que escolher algo que vai ser, digamos assim, o fator, a coisa mais importante dessa história. Digamos que eu vou contar a história de uma menina e um cachorro, um menino e um cachorro. Então, minha história vai ser como? Vai ser a história de uma amizade entre o cachorro e a menina. Vai ser a história sei lá, de que esse cachorro foi perdido e essa menina lutou muito para conseguir esse cachorro de volta. Você tem que pensar que fato principal vai ter na minha história. Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de escrever uma história, tá, tia? Então, veja só, a tia quer que isso aqui fique gravado para vocês. Tia vai até mandar foto para o grupo, para que vocês tenham isso aqui em mente toda vez que vai começar uma história. Quando a gente vai começar uma história, tem sempre algumas palavras que a gente diz assim, que são palavras-chave. Como é que a palavra-chave? São palavras importantes e que vão dar mais sentido, vai dar uma visão melhor do texto que eu vou escrever. Lembrando sempre que quando a gente escreve, a gente tem que pensar que a gente está escrevendo para que alguém leia. Então tem que escrever tudo direitinho, do jeitinho certo. Como a tia sempre diz, olha, uma história, ela tem sempre um começo, um meio e um fim, sempre. Então, tia vai mostrar algumas palavrinhas que vai nos ajudar a começar um texto. Então, tia vai mostrar algumas palavrinhas que vai nos ajudar a começar um texto. Ô tia, essas palavras que tia vai mostrar, tem que ser elas? Não, mas elas já nos dão uma ideia de como fazer um textinho bem organizado. Então, para iniciar uma história, eu posso iniciar com era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Tudo isso eu posso começar a minha história. Certa manhã numa floresta, certo dia no parque de diversões, eu posso usar tudo isso aqui para começar a minha história, para que seja o início da minha história, o primeiro parágrafo da minha história. Então, essas palavrinhas aqui vão me servir para isso, para iniciar a minha história, tá certo? Então, vamos lá.
Depois do início, aí a gente tem o meio da história. Que o meio da história é quando eu defino o que eu vou contar da minha história, que é um fato importante. Que é a coisa que vai ter maior, né, vai chamar mais atenção na minha história. A coisa mais importante eu vou contar no meio, no desenvolvimento da minha história. Então, para que eu vá para o meio da minha história, contar o que realmente aconteceu, eu posso começar com então, eu posso começar com de repente, com quando, com em seguida, com neste momento, a partir daí, depois de, antes de. Então, eu posso começar com tudo isso aqui, minha história. Posso começar, não, posso ir para o meio da minha história, para o segundo parágrafo, para o desenvolvimento. Então, eu posso usar tudo isso ou outras palavras. Também não tem problema, a tia tá só dando ideias para que fique mais fácil para você desenvolver seu texto bem direitinho. Então, ideias para o início, para o meio. E como eu termino minha história? Eu termino minha história usando talvez essas palavrinhas aqui. Foi então que... Vamos voltar para a história lá da menina e do cachorro. Foi então que, depois de procurar muitos dias, ela achou o seu cachorro. Por fim, finalmente ela conseguiu encontrar, portanto, por isso, assim, neste caso, porque. Então, todas essas palavrinhas aqui me ajudam a finalizar o meu texto, tá certo? Então, como tia disse, tia vai repetir. Tia, tem que ser essas palavras aqui? Não, não tem que ser nada. Deixa a tia colocar mais pra cima, senão tia acha que talvez não dê para ver direitinho, tá? Peraí. Aqui vai ficar melhor. Só um minutinho, tia, no instante arruma. Porque agora tia vai fazer o seguinte. Tia pegou um textinho da internet e tia deu uma adaptadazinha nesse texto. Para que você veja como é que tia criou a história de tia. Criou assim, né? Adaptei, que essa história já existe, tia só complementou com algumas coisas. Então, pronto. Então, digamos que minha professora, eu sou aluna, e minha professora propôs que eu fizesse um texto. Então, eu decidi que o meu texto não ia ter pessoas. Meu texto ia ser com animais. Então, eu escolhi que o meu texto ia ser com animais e que ia acontecer essa história na floresta. E já coloquei aqui, já decidi na minha cabeça qual vai ser o fato importante. Então, vamos lá, a tia vai mostrar mais ou menos como é que você cria a sua história. Então, ó, o burrico medroso. Olha que história interessante. Tia quer começar mostrando para você, ó, que tem 1, 2, 3 parágrafos. O tia precisa botar esse tracinho, esse travessão? Não, tia colocou só para que você veja, ó, que tem um espaço. Você vê que essas outras linhas aqui, tia começou abaixo do espaço que tem que dar. Então, quando a gente vai começar uma história, tem um espaço, que é justamente o parágrafo, os 3 parágrafos, 1, 2 e 3. Deixa a tia colocar aqui para a gente ler bem direitinho. Tia colocou aqui como se fosse uma folha de caderno, para ficar bem parecido, como se você estivesse criando seu texto aí numa folha de caderno, tá bom? Então vamos lá, como tia disse, tia decidiu que ia ser animais, que ia ser na floresta. Então vamos lá, então a minha história é o burrico medroso. Vamos lá, vamos ver como é que eu inicio minha história. Primeiro, eu comecei a minha história, não usei nenhuma palavrinha dessas aqui, tia já fez de propósito, para você entender que isso aqui só são dicas. Mas que você pode usar outra palavrinha que dê a entender que você está começando a contar. Então, tia colocou assim, ó, havia, que é bem parecido com era uma vez ou certo dia, ó. Acaba que combina, tá vendo? Que casa, um belo dia, numa festa havia, ó. Numa festa havia, podia ser. Então, tia começou só com havia. Então, havia na floresta, como tia disse, eu decidi que ia ser na floresta. Havia na floresta uma turma de animais muito unida. Entre eles, Tico, um burrinho muito medroso, e seu amigo Pitoco, que não se separavam. Ó,
terminei o meu primeiro parágrafo, terminei o início da minha história. Eu já disse onde a história acontece, eu já disse quem são os personagens, que tem muitos animais, mas eu já determinei aqui 2 que são os principais. Então, esse é o comecinho da minha história. Eu iniciei a minha história. Agora, no desenvolvimento, ó, no desenvolvimento, aí eu vou contar aquele fato importante que tia disse que tem que ter toda a história, e você vê que o desenvolvimento ele é bem maior que o início e que o fim. Por quê, tia? Porque é aqui que eu vou contar realmente a história que eu quero contar, tá certo? Aqui eu só disse quem eram os personagens, onde vivia, se eram amigos, se não eram, tudo direitinho. Então, vou contar a minha história. Iniciei, terminei meu primeiro parágrafo, iniciei, pontinho final, terminei meu parágrafo, vou começar meu outro parágrafo com letra maiúscula. Então, vamos lá. Ó, veja que tal, um embaixo do outro. Ó, primeiro parágrafo, letrinha maiúscula. Ó, segundo, letrinha maiúscula. Aí, ó, o terceiro aqui embaixo, letrinha maiúscula também. Só começa um parágrafo com letra maiúscula, tá bom? Então, vamos lá. Terminei, pontinho final. Aí, vou contar. Então, um dia, Pitoco resolveu pregar uma peça em seu amigo Tico. Pela manhã, logo cedinho, ele mandou seu tucano ir à casa do Tico com um recado para que viesse ao seu encontro na rocha por trás da Cachoeira Azul. Veja só, ele amanheceu o dia e resolveu pregar uma peça no amigo Tico, que no caso é o nosso burrinho medroso. Aí foi e mandou o recado pelo tucano. Eu já coloquei um tucano aí na história, tá vendo? Então o tucano foi e deu o recado, certo? Depois que o tucano deu o recado, o encontro era por trás da Cachoeira Azul, assim saiu Tico ao encontro do seu amigo. Ao chegar ao local marcado, teve um grande susto. Achando que ia encontrar Pitoco, ele se deparou com uma árvore que aparentemente o conhecia, balançava seus galhos e gritava o seu nome. Não vendo ninguém, ó, meu fato importante, foi o quê? Foi que Tico chegou e teve um grande susto que o amigo Pitoco provocou, né? Então, esse é meu fato importante da minha história. Então, gritava seu nome, não vendo ninguém, Tico saiu em disparada pela floresta, que ninguém conseguiu alcançar. Nem ouviu os gritos de Pitoco dizendo ser uma brincadeira. Contei minha história, assim, contei o fato importante, que um amigo pregou uma peça no outro e assustou o outro, e ele saiu correndo e ninguém conseguiu alcançar. Pronto, contei. Aí agora eu vou finalizar minha história. Então, para finalizar minha história, Cintia nem disse que aqui o meio, ó, da minha história, né? Então tinha os ó, então tem aqui, ó, então, um dia Pitoco resolveu, ó, então, de repente, quando, então eu posso usar tudo isso aqui para contar o fato principal da minha história, que é o meio, o desenvolvimento da minha história. E por último, vou terminar minha história, o que é que aconteceu, Pitoco sumiu na mata, correndo. Então, finalmente, ó, vou terminar minha história, terceiro parágrafo, finalmente, ó, finalmente aqui. Ou então podia ter colocado, foi então, sem forças para correr. Ou podia colocar, por fim, sem forças para correr. Não, tia colocou finalmente. Então, qualquer uma dessas aqui ou outra termina a história. Então, finalmente, sem forças para correr, Tico parou em um ponto da floresta, onde foi alcançado por seu amigo Pitoco, que lhe contou o que tinha feito. Muito triste e arrependido, pediu desculpas a Tico, que desculpou o amigo, mas prometeu revanche, prometeu dar o troco. Pronto, tia, terminei a história. Entendendo que a minha historinha teve um começo, que foi falando que eles eram amigos, que moravam na floresta, tudo direitinho. Depois contei um fato importante da nossa história e terminei a história.
Pronto, tia quer isso, quer quando você for escrever os textos que tia vai propor sempre, então tia quer isso, que sua historinha tenha começo, meio e fim, certo? Que tem o início, o desenvolvimento e a finalização, tudo direitinho. Que você coloque os parágrafos, não esqueça. Que comece os parágrafos com letra maiúscula, certo? Tia quer isso, para que seu texto fique bem compreendido, para que quem vá ler seu texto entenda direitinho. Poxa, ele começou direitinho, ela começou direitinho, o meio tudo direitinho, o fim tudo direitinho. Tia quer isso. Então, para que isso aconteça, tia tinha que dar todos esses detalhes para você. Desde o ano passado que tia já dá dicas de texto, mas agora tia entende que seja realmente o momento para desenvolver bem a nossa produção de texto, tá bom? Então é isso, tia. As atividades vão no livro direitinho. E tia precisava mesmo dar isso aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, espera aí um pouquinho que tia volta já já com ciências, tá bom? Beijo. Pronto, tia voltou para a nossa aulinha de ciências. Agora sim, vamos para o nosso primeiro conteúdo de ciências da terceira unidade. Abram aí na página... Não, vamos ver logo quais são os conteúdos, né? Tia já ia esquecendo. Então, o que a gente vai estudar de ciências nessa terceira unidade? Vamos estudar as plantas, fotossíntese, respiração e transpiração das plantas, relação das plantas com o ambiente, os animais, alimentação dos animais, reprodução dos animais e animais do passado. Vamos estudar todos esses conteúdos, que basicamente é plantas e animais, aí desenvolve o conteúdo. Então vamos começar pelas plantas, que tia já colocou aqui. Tia colocou já aqui uma gravura com um monte de plantas. Então nosso conteúdo está aí na página 40. Então, plantas. Que a tia pode começar dizendo sobre plantas? Que as plantas estão em todo lugar, que elas são importantes para a vida humana na Terra e que precisamos cuidar, né? A gente já entendeu de tudo que a gente estudou que a área, quanto mais verde tem, quanto mais plantas tem, mais o ar é bom para o ser humano, menos poluição. Então as plantas, elas geram em nós saúde. E é das plantas que, além da gente tirar das plantas frutas para comer, a gente come frutas da planta, a gente come folha de plantas, raízes também, a gente faz chá de plantas, os nossos remédios que a gente compra lá na farmácia também vêm das plantas. Então as plantas são muito importantes para nós, para a vida do ser humano, tá certo? Então vamos começar com as plantas. Então tia vai começar falando do processo de cada uma, tá certo? Então vamos lá. Começando, tia quer começar a dizer que as plantas, elas são seres vivos, como nós. Respira é ser vivo. Então as plantas são seres vivos e elas são chamadas de autótrofos. Por que as plantas são chamadas de autótrofos? Porque elas produzem seu próprio alimento. Então as plantas, elas mesmas não precisam que a gente vá lá e coloque alimento, como a gente coloca alimento para os animais, senão eles morrem de fome. As plantas não, elas produzem seu próprio alimento. E também as algas, elas produzem seu próprio alimento e algumas bactérias também produzem seu próprio alimento. Então, se produz o próprio alimento, é chamado de autótrofos. Então, as aves são autótrofos, elas produzem o seu próprio alimento. Essa é o primeiro ponto das plantas, certo? Segundo ponto para aprendermos sobre as plantas. As plantas fazem a fotossíntese. O que é isso? O que é fotossíntese, tia? Fotossíntese justamente é esse processo de produção de alimento.
A planta produz seu próprio alimento, ela é autótrofa, autótrofos, e ela faz esse processo todo com a fotossíntese. Como é que acontece a fotossíntese? Aí tem aí no livrinho, deixa a tia colocar aqui, fotossíntese, mais um ponto sobre as plantas, fotossíntese. Ela produz seu próprio alimento e esse processo de produção de alimento é chamado de fotossíntese. Como é que acontece a fotossíntese? Aí tem aí uma gravura bem interessante mostrando para você como é que acontece a fotossíntese. Aí na página 41 do livrinho de vocês. Acompanha aí. Tia vai falar aqui, mas você acompanha aí pelo seu. Então tá lá a planta e ela vai produzir o seu próprio alimento. Então, o que é que ela faz para ela produzir seu próprio alimento? Aí tá aí passo a passo. Primeiro, o que é que ela faz? A raiz dela que está na terra, vai lá da terra e suga água e sais minerais. Aí ela vai, tira daqui da raiz água, sais minerais e leva, a tia vai falar dessa daqui. Tira água e sais minerais da terra, aí vai pelo caule e leva até a folha. Leva água e sais minerais até a folha. Quando chega na folha, aí a folha vai e recebe, ó, a tia já tá aqui, ó, no segundo passo. Quando chega na folha, ela recebe, deixa a tia colocar aqui, ela recebe, ó, aqui, ó, do sol, deixa a tia colocar um sol sorrindo. Ela recebe do sol, a luz do sol, e ela também retira o gás carbônico do ar. Então, primeiro, ela da raiz ela puxa água e sais minerais, vem pelo caule, aí já quando chega na folha já tira o gás carbônico do oxigênio do ar, já tira o gás carbônico e recebe luz do sol. Pronto, aí nesse processo aí é feito o alimento da planta, que esse processo é chamado de fotossíntese. Aqui no livrinho de vocês, ó, veja como acontece a fotossíntese. Tia falou tudo, mas você lê aí bem direitinho. Sim, aí depois que ela produz o seu alimento, ela vai e libera o oxigênio, que é o ar fundamental para a nossa respiração. Então, mais ou menos, ó, 5 etapas. Primeiro, retira do solo água e sais minerais, sobe pelo caule, retira o gás carbônico, recebe luz do sol, aí produz o seu próprio alimento e devolve oxigênio para a natureza, devolve oxigênio para a gente, certo? Então, assim que acontece a fotossíntese. Depois, como é que chama esse processo de produção, né? Fotossíntese. Muito bem. E quem é que produz o alimento? É a folha, como tia já disse. Chega na folha, tira da raiz, tira a raiz, tira água, sais minerais, sobe pelo caule, chega na folha, ela tira o oxigênio, entra o oxigênio na folha, entra os raios de sol na folha e ela produz o alimento. É a folha que produz o alimento, tá certo? Então, a folha produz um alimento e esse alimento ele é produzido por conta, sabe de quê? Do verde da folha, que esse verde da folha nós chamamos de clorofila. Então, o verde da folha é a clorofila, tá certo? É quem produz o alimento da árvore, é a folha, por conta do verde da clorofila, certo? Então, autótrofos, porque produz o seu próprio alimento, fotossíntese, esse processo de tirar da raiz, subir para a folha, pegar o oxigênio, pegar a luz do sol e devolver oxigênio, fotossíntese, e clorofila é o verde da folha, que é a produção do alimento. E por último, a gente precisa entender que a folha, a gente não vê olho nu, mas a folha, aí no livrinho de vocês até mostra, deixa a tia pegar aqui, ó, uma folha, ó, as folhas, elas têm, vamos dizer assim, os buraquinhos bem pequenininhos, os poros.
A gente olha para nossa pele também, a gente não vê, mas tem os buraquinhos, pequenininhos, não é visto a olho nu, mas eles existem. E esses poros, eles são chamados de estômatos. O que é que o estômato faz? Justamente é nele, como tia disse, que entram os gases. Entra a luz do sol, entra o gás carbônico, é através dele que entram os gases nas plantas. Mas a planta, como todo ser vivo, ela precisa respirar, ela respira, né? Deixa eu colocar aqui que esses estômatos é por onde entra os raios do sol, o oxigênio ou o gás carbônico, tá certo? Então, é isso aqui que acontece. Por último, aí tá dizendo assim, a respiração das plantas. Ó, página 42, a respiração das plantas. Aí veja só, aí na imagem diz assim, ó, respiração e transpiração das plantas. Aí na imagem você vê aí que ela tira do ambiente o oxigênio, aí devolve para o ambiente o gás carbônico e o vapor d'água. Como assim que ela tira o oxigênio e ela não nos dá o oxigênio? Sim, ela dá o oxigênio, mas como ser vivo, a planta também precisa de oxigênio para respirar. Então, ela nos dá oxigênio e ela também usa o oxigênio. Então, quando ela retira do ambiente o oxigênio, que nós estamos respirando também, quando ela retira, ela devolve gás carbônico e vapor d'água. Nesse vapor d'água já tem oxigênio. Por isso que o livro ele já nos diz que a planta nos devolve, respira com oxigênio, mas nos devolve também o oxigênio. Ó, vamos ler o que diz aqui embaixo, do jeitinho que está aí no livro. Diz assim, ó, as árvores utilizam na respiração parte da quantidade de oxigênio que elas produzem durante a fotossíntese. Durante esses processos aí, ela produz o oxigênio. Tira o gás carbônico do ar, como a gente viu aqui na fotossíntese, ó, ela tira o gás carbônico do ar, mas ela devolve também. E quando ela tira o oxigênio, ela devolve gás carbônico, mas ela devolve vapor de água, e nesse vapor de água tem oxigênio. Então vamos continuar, diz assim, é também por meio dos estômatos, que é os buraquinhos, os poros, vamos dizer assim, da folha, por meio dos estômatos presentes nas folhas que as plantas transpiram, respiram, liberam parte da água absorvida pelas raízes a transpiração ajuda a manter o equilíbrio de água no vegetal. Então, a planta respira através da folha. Quando a gente diz assim que a Amazônia, antigamente se dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo, porque a Amazônia o que mais tem é isso aqui, né? É árvores, mas a Amazônia, ela produz muito oxigênio, mas lá também tem muita planta, então eles também usam muito, as plantas usam também, respiram também esse oxigênio. Então, o oxigênio que é produzido na Amazônia fica lá na Amazônia mesmo, para os moradores e para as plantas da região, tá certo? Então, esse tinha nosso conteúdo pequenininho, mas te acho que vocês entenderam direitinho. As plantas, o que é que acontece? Autótrofos, porque produzem seu próprio alimento, fotossíntese, esse processo de retirar, que já disse, retirar sais minerais e água do solo, só para a folha, tira o oxigênio, recebe raios do sol e devolve oxigênio. Então, todo esse processo é fotossíntese. A clorofila acontece justamente na folha, que é verde, o verde é a clorofila da planta. Os estômatos, os buraquinhos, que é por onde a planta respira. Não é vista a olho nu, mas tem lá, é onde a planta recebe e solta gases. Pronto, amores de tia. Então, terminamos o nosso conteúdo de ciências, tá certo? Até a nossa próxima aula. Beijo, beijo. Tchau.